Bom, você está aí na Califórnia, você está bem aí, está tranquilo. Eu sei que você está num ritmo alucinado, né? E me parece que finalmente a imigração está pedindo desculpa para Deus e todo mundo. Eu fiquei sabendo dessa história. É verdade isso mesmo, doutor Marcelo? Eles estão Eles mandando essas cartas pedindo desculpas? isso, rejeitaram vários processos, inclusive alguns nossos aqui, por Uhum. erro. Problema da administração Trump, mais uma vez, né? A bagunça que ele fez na USCIS fez o órgão ficar completamente incompetente, incoerente e burocrático, excessivamente burocrático. E aí agora a nova administração está dizendo, bom, a gente tem que pedir desculpa, porque vários casos foram rejeitados por motivos que não eram para ter sido rejeitados, foi erro deles. E eu estou com o modelo da carta aqui, inclusive, que eu recebi da EILA hoje, uma demonstração, eles cobrem lá o nome, já que é um template, é um modelo, mas tem lá o modelo da carta, pedindo desculpa, realmente. Vários amigos que receberam, sabe, a carta pedindo desculpa. E assim, eu acho bacana a humildade, mas tem um trecho da carta, eu não sei se é a mesma coisa, que eles falam assim que patient, patience is, we appreciate your patience, né? Então, tipo assim, nós pedimos, inclusive, que você tenha paciência, eles fazem questão de falar, porque pode demorar ainda mais 60 dias, alguns casos, né? Eles disseram que estão com problemas no Notice of Approval, que eles não conseguem mandar para todo mundo. Tem gente que está com o caso aprovado desde fevereiro e nem sabe que está com o caso aprovado, né? Toda essa parte aí, Paulo, a gente já vem falando sobre isso no seu programa aqui, e outros programas também. Isso aí a gente já sabe, a migração se tornou um monstro de burocracia, né? Com entrevistas mandatórias. Até hoje está acontecendo, aconteceu uma ontem aqui no escritório, só aqui no escritório, mas está tendo ainda a entrevista mandatória, está tendo um monte de procedimento que não era para ter mais. É porque o Biden não consegue consertar em 2 meses o que o outro lá levou 4 anos fazendo, né? Para Então estragar, foram né? mais de 400 mudanças da política interna, muitas delas a gente nem está sabendo aqui para falar. Isso acontece lá dentro, não chegou a ser publicado, mas foi feita a reportagem de que são 400 e poucas mudanças em 4 anos. Uhum. Enfim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos para as perguntas. Eu tenho aqui algumas Vamos lá. perguntas que mandaram durante a semana e tem já a pergunta da audiência que a produção já está levantando. Vou para essa primeira aqui, ó. Muito boa noite, eu tenho uma pergunta sobre um processo. Estou achando meio estranho, talvez você possa me ajudar. Eu iniciei um processo com a ajuda de uma fundação, mas eu paguei o processo todo, pelo menos a primeira fase do EB3. O sponsor do meu marido paga as taxas de 700, que foi o que disseram. Mas eles ainda estão cobrando mais 500 para auxiliar, no processo. Mas eu já havia pago 2.500 para eles fazerem esse processo. Agora eles estão cobrando também do sponsor as duas taxas novamente. Isso é normal? Sendo que eles são uma fundação de auxílio ao imigrante? Eu devo ir a um centro de imigrantes e ver se não é algum golpe dessa fundação. Sendo que foi indicada em um dos centros de imigrantes que eu fui uns tempos atrás. Dá para entender a história, não? Tá, já começou errado quando ele falou que ele pagou pela primeira fase do EB3. O empregado não pode pagar por essa fase. Uhum. Então, já começou errado a história daí, né? Então, alguma coisa está acontecendo. É bom descobrir isso daí, ver essa fundação realmente, entendeu? Existem muitas fundações, né? Como também existem os consultores lá, né? Então, muita gente se passa por coisas que não são. Estou falando da fundação especificamente, que eu nem sei o nome, e nem o ouvinte aí nos passou o nome da fundação, mas isso aí você tem que investigar, porque em relação aos valores, eu não tenho como dizer isso, porque tem que ver o contrato, o que é que estava sendo abordado pelo contrato, os limites, o que foi pago, o que foi gasto. Então, isso aí é mais uma questão de ver um statement, uma declaração do que foi gasto, do que foi feito no processo, para entender melhor. Agora, Esse, já esse, começar a esse pergunta, telespectador é de Atlanta, tá? É uma fundação de lá é, de Atlanta. já começar a pergunta dizendo que você pagou pela primeira fase, você nos deu uma pista de que alguma coisa está errada. Uhum. Porque você não pode pagar a primeira fase. É que nem aqueles EB3 unskilled lá que a gente fala várias vezes, né? Como é que você paga US$ 30.000 e está pagando pela primeira fase do processo? Porque
Não pode estar pagando 30 mil dólares só pela fase 2 e 3. Então, tem coisas assim que a gente já começa a encontrar, como eu falo sempre, né? O helicópterozinho ali passando pela floresta e sobe aquela fumacinha. Você não está vendo o fogo ali, mas está vendo a fumaça. Então, É, ó. Então, eu acho, eu não sei, a melhor indicação é procurar um advogado mesmo, né? Para daí tentar ver o que pedir está cópia do processo acontecendo. todo para ver o que está acontecendo, passar para o advogado para analisar e ver se foi feito o trabalho corretamente, se alguma coisa está acontecendo que der. Inclusive, se não der nada, não quiser dar nada para você, faz um FOIA. A imigração FOIA é o Freedom of Information Act. É um serviço gratuito, a não ser que passe o número específico de páginas lá, mas é um serviço gratuito que a imigração vai lhe dar cópia do seu processo inteiro, na íntegra. E aí você vai ver o que está sendo feito lá, procura um advogado com o seu FOIA na mão e mostra lá para o advogado para ver o que está sendo feito. Se quiser mandar para a gente aqui, a gente analisa para você. Boa. Vamos lá, Luiz Laurindo. Boa noite, Paulo. Grande abraço para você e para o Dr. Marcelo. Estou no Brasil. Eu tirando meu green card, minha sogra tem 77 anos. Não tem mais ninguém. Como que eu consigo levá-la? Vai ser complicado isso aí, entendeu? Porque você só pode ser elegível, no caso, a filha dela, a sua esposa, só pode ser elegível para poder fazer a petição para a mãe quando ela virar cidadã americana. Se a lei do Biden passar aí, essa lei que foi proposta, vai encurtar o tempo de cidadania de 5 anos para 3. Então, nesse caso aí, se isso acontecer realmente, você então poderia, a sua esposa, fazer a aplicação para sua sogra. Mas, pelo Green Card, não. Não existe a preferência filho residente aplicando para os pais. Entendi. Marlon Monteiro. Boa noite, Paulo. Doutor Marcelo. Cheguei nos Estados Unidos em 1999, com 17 anos, e gostaria de saber se houve alguma mudança no DACA para 18 anos e se eu já posso aplicar. Ainda não, mas está para acontecer. E a mudança diz respeito justamente a essa situação dos 18 anos, né? Isso, na lei do Biden e também no bill que passou agora pela Câmara de Deputados, vai para o Senado. Então, de uma forma ou de outra, vai acabar essa pessoa aí se qualificando também para o DACA, desde que tiver cumprido o high school, né? Tudo isso, os requerimentos, se não tiver cometido nenhum crime, Uhum. eu Um passado bom limpo, background realmente. check, enfim, né? É, Tem que estar com tudo exato. certinho. Olha só, Clube Veritatis é o nome deve ser o login da pessoa, né? Tive meu I-140 aprovado pelo EB2NIW. Quando eu enviar meus documentos junto com o DS-260, eu preciso preencher algum formulário referente ao suporte financeiro? Não. Não, porque o suporte financeiro, o I-864, o Affidavit of Support, é usado para processos de família. Você vai trazer o seu parente para morar nos Estados Unidos, você está aplicando para sua esposa, para os seus pais, você como americano, tá aplicando para os seus pais e tal, tem que provar que tem como manter eles aqui, que não vão usar benefícios do governo. Agora, quando o processo é por trabalho, não tem isso. Se é uma empresa aplicando, a empresa vai mostrar o imposto de renda, mostrando que existe condição financeira de absorver aquele empregado novo, quando ele vier para cá. Nesse caso, foi o EB2 National Interest Waiver, que, na grande maioria dos casos, não tem um empregador aplicando. Inclusive, você pediu para fazer o processo sem um job offer, porque você tem um projeto que o governo achou que é interessante. Então, você não vai ter que mostrar que tem alguém para dar suporte financeiro. Aliás, se você tem importância nacional, você tem esse mérito substancial no seu projeto, tal, e você está qualificado para estar à frente desse projeto, se eles reconheceram o National Interest Waiver e que você é uma pessoa de habilidade extraordinária, excepcional, ou uma pessoa que tem um profissional com graduação avançada, provavelmente você não vai precisar de ajuda financeira de ninguém. Então, o Affidavit of Support não é necessário nesse caso. Ok, então tá bom. Olha só, você vai mandando suas perguntas através das nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você vai mandando para mim e eu vou lendo aqui. Olha só, a pergunta é o seguinte: o estudante que está com o status de F1 já nos Estados Unidos, ele pode aplicar o F2 para a mãe no Brasil? Ele tem, bom, se ele for menor de idade, estiver aqui
passando por vamos supor, se ele tiver 17 anos de idade, estiver fazendo high school com esse F1 aqui, que o pai dele está aqui com ele pode passar F2 para a mãe, teoricamente poderia fazer, mas se ele for maior de idade, que está me parecendo que é o caso aí, sem querer Maior de idade, ele já falou aqui, maior de idade e casado, tá? Ah, ele falou, né? Aham, maior de idade e casado. Então Acabou de mandar aqui. meu EDD que eu não percebi essa parte aí. Não, ele não Então, falou agora, não tinha falado antes não, falou agora, eu tô falando pra tá você. bom. Então não foi meu EDD. Beleza, então nesse caso, ele não vai conseguir trazer a mãe, porque a mãe não é dependente do núcleo familiar dele. Ele tem um núcleo familiar separado da mãe agora. Ele só pode trazer a mãe para aqui como convite, quando tiver alguém cá, ou então, às vezes, quando tiver a cidadania americana, se quiser aplicar, para ela vir morar aqui com ele. Doutor, vamos entrar nessa pergunta. Eu acho que foi bom a gente entrar nesse caso aí, que o F2 é muito complexo. A gente já falou disso na semana passada. O F2 ele não necessariamente precisa ser aplicado no momento em que ele faz o seu F1, por exemplo. Ele pode aplicar o F2, mas tem algumas regras. É só para quem é dependente direto, é isso? Isso. O F2, a única coisa que você precisa para qualificar para o F2 é mostrar que você é parente de alguém que tem o F1. E esse parentesco não é qualquer parentesco. É o parentesco na linha direta ou para baixo. Então, você pode dar o parentesco, o F2, para seus filhos, acompanhantes, ou sua esposa. Os pais, não. Uhum. A não ser que você comprove. Agora, vamos supor, se eu comprovar que a minha mãe tem, sei lá, 80 anos, né, é minha dependente direta, tá no Brasil, mas depende de mim, eu mando dinheiro para ela lá, isso não é o suficiente para poder... Não, porque a lei de imigração Eu não tô tem tentando apertar aqui, entendeu? Você quer ajudar a pessoa no máximo, porque você é uma pessoa de coração bom, mas vamos lá. A lei de imigração tem várias coisas que eles não pensaram. Por exemplo, uma situação como essa. Quer ver outro exemplo que é interessante saber, todo mundo saber? Ter um filho excepcional, por exemplo, um filho com 40 anos, mas que tem um tipo de deficiência mental, tal, então tem a mentalidade de uma criança. Para efeito de imigração, é um adulto. Não pode migrar com os pais, não pode peticionar ninguém. Então, quer dizer, existem essas coisas na lei de imigração que ninguém nunca se preocupou com situações extremas como essa, né? Como a pergunta anterior também, a sogra, não tem ninguém para morar lá. O casal vem para aqui com um green card. E a senhora vai ficar lá sozinha no Brasil? Então, aí, muitas vezes a pessoa nem migra por causa disso, né? Ficar pensando, vou ter que esperar que chegue a hora dela para ir. Então, quer dizer, essas coisas realmente, na lei de imigração, tinha que ter uma coisa mais humana nesse ponto aí. Inclusive, ele pode até fazer um parol humanitário para isso aí, mas não é provável que vai aprovar, a não ser que haja condição de saúde grave da pessoa para tratar aqui nos Estados Unidos. Isso aí já é uma outra história, mas geralmente não seria uma coisa fácil de trazer essas pessoas idosas para aqui. Bom, quer dizer, tem que aplicar mesmo para o visto de turismo, seria a melhor saída para você poder aplicar para o turismo para vir para cá para visitar e ter esse período aqui, volta para o Brasil. Acho que essa é a melhor saída, né? Exatamente. Tá. Estou tentando sair aqui do sol, doutor está batendo já aqui. Vamos ver se eu ajeito a câmera aqui, porque está no sol aqui, está parecendo que eu estou... Só baixa mais um pouquinho aí para ficar melhor. Não, tudo bem. Né? É porque realmente, aqui, essa hora agora, eu tenho uns blinds aqui no escritório, mas o sol está aqui na cara batendo, né? Aí já viu, né? Vamos lá então para mais uma pergunta enquanto o Marcelo se organiza lá. Ó. Andresa Alcântara, boa noite. Gostaria de saber se a mudança de status de turista para estudante dentro do país costuma ser muito negada nesses últimos tempos. Aí depende dos últimos tempos, né, doutor Marcelo? Quais últimos tempos que a gente está falando, né? Ou não? Tá tudo do mesmo jeito. Está falando da pandemia, né? Não costuma ser negado. Geralmente é mais fácil, inclusive, conseguir uma aprovação de uma extensão de turista mudando para estudante também, do que até conseguir, às vezes, o visto F1 no passaporte. Mas calma, cada caso é diferente, né? Se a pessoa tem uma boa condição financeira, como demonstrar tudo isso, então é fácil pegar no Brasil, é fácil pegar por aqui com mudança de status, tanto faz. Entendi. Então tá, olha só, tem mais uma aqui, ó. Fukushima Jimenez. F1 aplicando para IB3, pode parar de estudar quando? Essa é clássica, né?
Fala toda Essa semana. aí, inclusive a gente subiu um vídeo na segunda-feira no YouTube sobre isso, né? Saindo do F1 para o EB3. Convido todos vocês a assistirem lá, porque realmente eu procurei explicar o máximo que eu pude. Inclusive, eu falo do que eu vou falar agora. Os 4 níveis de segurança para você parar de estudar. E o nível falso que o povo pensa que é, mas não é. Tá? Primeiro é quando aprovar o Label Certification. Você está meio que já aprovou o Label Certification, quer dizer, já aprovou que não arrumou, que a empresa não achou ninguém, então está mais ou menos quase que garantido. Já vou entrar com a fase 2 e 3 nos próximos meses, então não fica tão arriscado, mas eu não pararia aí. O segundo nível, já um pouquinho mais garantido, mas ainda não está fora do perigo, é quando você tem o I-140 aprovado, a fase 2, porque aí até a empresa já foi verificado que pode pagar o salário e que você qualifica para aquele cargo que foi oferecido. Então, o segundo nível de segurança é a aprovação do I-140. O terceiro nível não é quando aprovar a permissão de trabalho e viagem. Tá? Isso aí é um mito que inventaram. Essa aí não é indicativo de nada. Já falei aqui, o meu cachorro, se aplicar para a permissão de trabalho, ele ganha, recebe, entrando com 485. Tá? Então, qualquer pessoa vai receber um caso bom ou ruim. O que vai garantir o terceiro nível de segurança seu vai ser quando você tiver passado 6 meses pendentes no ajuste de status. O ajuste de status estiver pendente por mais de 6 meses, com a primeira e a segunda fases, a Labor Certification e o 140 aprovados. Porque aí, nem o empregador falindo, brigando com você, dizendo que vai cancelar o processo, você perde o processo, desde que consiga uma outra empresa, um outro empregador, ou até mesmo como autônomo, se for o caso, que lhe ofereça um trabalho similar ou idêntico. Doutor, Aí agora só você me diz uma adquire o coisa. terceiro nível. Então, agora sim, você falou, inclusive você já tinha até comentado, são 3 níveis, né? Você tem um quarto nível ainda, não tem? Aí é quando você recebe o green card. Esse aí você não consegue, nem que queira manter seu F1. Não, mas só que assim, de todos os 3, o mais tranquilo é o Green Card, ok, mas o que seria o mais, tipo assim, não, beleza, é o primeiro nível, então. O primeiro nível é mais arriscado, porque você saiu de uma fase importante, que é o Label Certification, né? Em muitos casos, nem consegue ir para frente, porque já morre no Label Certification. Pelo menos não aqui, modesta parte, a gente tem uma aprovação aqui muito alta, mas algumas vezes faz em algumas áreas, algumas profissões que não é muito bom para fazer esse processo, mas eles fazem mesmo assim. Então, por alguma razão, negou o Label Certification. E aí, se aprovou essa parte já teve um grande obstáculo que saiu da frente. Mas ainda tem que a empresa agora provar que pode pagar o salário. E se depois a empresa não provar que pode pagar o salário, tiver um income tax deficiente, passou mais de Então a um ano, aprovação do teve I-140 pandemia, é o mais tranquilo antes do Green Card. é o mais tranquilo. Mas aí, vamos supor, você aprovou o Labor Certification, olha o advogado do diabo agora. Você aprovou o Labor Certification, aprovou o 140. Está lá, beleza, no ajuste de status para ter o Green Card. Aí, como aquele meu cliente, que eu lhe falei da Flórida lá, né? Arrumou um caso com a dona, com o dono, a mulher do Eu dono da lembro dessa empresa. história. Uhum. E aí o cara descobriu, divórcio da mulher, cancelou o processo. E aí o cara não tinha mais empregador para comprar. E aí perdeu o processo todo. Então, quer dizer, eu não estou falando que nossos ouvintes vão ter caso com o dono da empresa, não é isso que eu estou falando. Mas é um fato esdrúxulo que aconteceu. Às vezes a empresa falir. Eu tive outro caso que o cliente estava lá na fase do ajuste de status, aí a empresa estava mal das pernas, veio um investidor, falou, eu compro. Comprou a empresa e falou, não vou continuar o processo nenhum. Pode acabar isso aí tudo, não quero nada disso aí com imigração. É de Estado, perdeu o processo. Agora, para você estar livre dessa situação mesmo, você tem que estar no terceiro nível, que aí você já tem fase 1 aprovada, fase 2 aprovada, e a fase 3, e esse nível 3, nem já passou 6 meses, então tem a portabilidade AC21, ou seja, nem o empregador consegue mais revogar. Inclusive, eu tive uma entrevista hoje com uma cliente lá do Northeast, na área lá de New England, né? Que Uhum. caiu nesse conto aí do. Caiu no conto, não, entrou nesse negócio do EB3, Unskilled, fez o processo e tal, e aí vem aqueles contratos lá, né, dizendo que tem que trabalhar 3 anos e não sei o quê, senão vai Ganhando cancelar 15 o dólares a processo. hora, não é? Que eles falam E lá. aí explora, né? Aí explora o imigrante, né? Arranca o couro do imigrante.
E aí o imigrante lá sofrendo, pensando que está vinculado àquele processo ainda. Quando ela está a 27 dias de conseguir a sua carta de alforria, que é o terceiro nível de segurança, que ela vai ter que completar 6 meses pendente no ajuste de status. Aí, quando o patrão quiser lá arrancar o couro dela, vai dizer, não, eu vou trabalhar por conta própria, eu vou trabalhar... Aí é só Sim. fazer o formulário I-485J, mandar para a imigração, e a imigração está notificada que você não está mais aplicando por aquele empregador. Tudo que está aprovado vai ser portado para o novo empregador, inclusive, você pode dizer que vai ser autônomo. No caso da pessoa lá que vai fazer, por exemplo, limpeza. Então eu vou abrir empresa de limpeza por conta própria. Pronto. É o meu empregador agora, sou eu mesmo. Pronto, acabou o processo. Então o terceiro nível é o mais seguro antes do green card. Por isso que eu fui dando os níveis, né? E ainda termina como empresário, né? De empregado e termina como empresário. Geralmente acontece. Mas os degraus você vai seguindo, vai subindo, são para você chegar naquele ponto. Então, quanto mais perto do topo você tiver, mais fácil você conseguir chegar nesse ponto aí do green card com segurança, né? Boa. Olha só, Penha Galvão. Boa noite, boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Meu esposo fez um pedido de residência permanente através da irmã dele, que é cidadã americana há 9 anos. No momento ele reside em New Jersey. Tem como ele aguardar aí? Não entendi. Peraí, ele tem... Ele fez um pedido de residência permanente através da irmã, que é cidadã americana, há 9 anos. Agora eu não sei se no momento ela reside em New Jersey, eu imagino. Aí ela tá perguntando, tem como ele aguardar aí, certo? Tem como ele Não, vir eu para cá entendi a esperando? pergunta, a gente recebe muito isso aqui também. O processo de família, assim como o de trabalho e qualquer outro de imigração praticamente, tem sempre uma petição e um ajuste de status. Ou uma petição e um processo consular. Sempre tem isso, tá? Para você entrar com o ajuste de status, que é o que permite ficar aqui, você tem que estar legal no país e tem que estar com a data de prioridade corrente, atual, tá? O F4, que é a categoria de irmão ou irmã de cidadão americano, a fila está em 15 anos. Tá? Está em 2006, 2007 para entrar com ajuste de status, 2006 para você receber o green card. Então, se está nos Estados Unidos e entra como turista nos Estados Unidos, como é que você vai esperar se está faltando ainda pelo menos uns 7 anos nessa conta aí que a gente fez? Então, não vai dar 6 anos do caso. Então, não dá para manter o status 6 anos, a não ser que manter como estudante, alguma coisa assim, e vai se mantendo aí até chegar no nível de poder aplicar o ajuste de status. Ou se passar a lei do Biden, como está aí sendo proposta, vai aumentar a cota de visto de família, vai tirar os dependentes da conta, para não ter que gastar os números todos do limite anual. Então, uma série de coisas estão para acontecer, mas atualmente, hoje, não tem como você, realisticamente, aplicar um F4 e ficar esperando aqui nos Estados Unidos 15 anos. Não tem como fazer isso. Porque a petição não dá status. Ela dá condição de você pedir o status. Quer dizer, aquela mesma história do EB3, da pessoa ficar esperando aqui com visto de turismo. Não dá, vai ter que fazer o EB3 consular, tem que voltar para o Brasil e esperar o processo lá, né, doutor? Agora, você está estudando, é diferente. E a gente já falou sobre isso aqui, o doutor já explicou todo o processo. É arriscado, não sei o quê, mas dá para fazer, né? Enfim. Olha lá, DJ Neto. Boa noite, PS, doutor Marcelo. Olha, pergunta boa essa. Eu até ia perguntar no começo do programa, acabei esquecendo. Caiu a restrição do H1B? Era hoje o último dia, né? Mas qual é a restrição que ele está falando aí, no caso? Não, lembra que tinha aquela restrição que no fim ele não assinou aquela restrição para acabar com H2B, H1B, ele deixou. E corria até agora, dia 31 de março. No fim das contas, não, isso caiu. Aí seria pra, isso aí não é para aplicar o H1B, isso aí é para você receber o visto no passaporte. Só que quem aplicar para o H1B agora, nessa loteria aí que acabou hoje, se você for sorteado realmente, viu que pode entrar com processo e tal, e for aprovado, seu visto vai ser lá para outubro. Porque você não pode entrar aqui antes de outubro para trabalhar. Então, quer dizer, não tem mais restrição nenhuma, mas tem que entrar na fila, é isso? Vai ter que fazer pelo consulado, porque quando você faz o H1B, eles estão falando do fiscal year 2021. Não, 2022.
Desculpa. Nós estamos em 2021, mas quando abre o 1º de abril, é para o 2022, que começa 1º de outubro. Então, quem for aprovado nesses meses aí de processamento, se for aprovado o processo, não é para começar a trabalhar assim que é aprovado. O trabalho não pode começar antes de 1º de outubro. Então, se você for fazer o processo consular, o consulado vai dizer, está aqui seu visto, ó, válido a partir de 1º de outubro, ou dá uns dias antes, lá 28 de setembro, sei lá, para você vir uns dias antes aqui, mas não para você vir para aqui e ficar aqui indo para a praia. Deixa eu te falar, não, organizando a vida, doutor. A pessoa chega antes para organizar a vida dele. É verdade. Então, vamos ser legal. Cíntia Pinhata. Alô, Joab. Boa noite, PS, doutor Marcelo. Estou já há mais de um ano com meu I-20 e a taxa SEVES paga desde o começo de 2020. Eu posso perder essa taxa, pois eu não consigo meu DS-160 porque está tudo fechado. Pensei em ir pelo Chile, mas vou eu, meu marido e minhas 2 filhas. Só que agora tem mais aquela taxa para fazer a quarentena. Acabei desistindo. E as minhas aulas começam em janeiro de 2022. Nossa, que coisa, hein? Bom, a taxa do SEBS não vai recuperar. Pagou para processar, então não vai recuperar essa taxa. Mas, obviamente que também não vai perder, porque o caso não foi negado. Então, a taxa do registro do SEBS foi feita. Enquanto tiver válido o registro do SEBS, a taxa está lá sendo empregada. Agora, receber de volta, não. Aliás, é possível que possa receber de volta, sim, tá? Essa parte aí eu vou ficar devendo para você, Paulo, porque há um tempo atrás eu me lembro que eu fiz isso para um cliente, mas eu não sei se está fazendo ainda. Já tem tempo que eu não vejo isso. Essa parte eu vou confessar que eu não sei. Mas assim, ela nem quer receber de volta, ela só estava desistindo por causa da situação toda. Mas como ela tá para 2022, né, para começar a aula, vamos esperar deixar o ano correr, porque de qualquer forma você vai ter o seu visto aprovado, você só pode vir para cá também com um mês de antecedência, não pode ser mais do que isso, né, doutor Marcelo? Então, 2022... Só pode 30 dias antes de entrar, de começar as aulas. Esperar. Bom, por exemplo, no Chile, você vai conseguir marcar lá para outubro, novembro, agora, que é o que tem de data. Até lá, já baixou, eles já vacinaram 100% da população, do jeito que os caras estão vacinando igual louco lá no Chile. Relaxa, tá super de boa, eu acho que você pode esperar. Acho que você pode segurar mais um tempinho e aguardar ver como é que a situação vai. Não desiste agora não. Esse negócio de desistir é porque realmente não era tua vontade, teu sonho de estudar aqui. Agora, se é realmente, vai para cima e espera mais um pouquinho. Chama paciência, que é aquilo que a gente aprendeu a lidar com a imigração, com o USCIS. Paciência, né? Então tá. Exato. Luiz, deixa eu ver aqui quem mais. Eu pulei umas perguntas aqui. Aqui, Sheila Oliveira. Doutor Marcelo, meu filho... Se você lê como está escrito, é muito engraçado, porque assim, doutor Marcelo, meu filho. Não, vou ler direito. Doutor Marcelo, meu filho tem DACA, tem 21 anos, faz faculdade de Biotechnology e trabalha em um laboratório bem conceituado. Tem chance dele conseguir o Green Card pelo trabalho? Sim, tem condição, sim. Tem que ver primeiro quanto tempo ele pegou o DACA. E aí tem uma coisa bem interessante com essa pergunta. Então, ele tem 21 anos. Eu não sei quando ele pegou esse DACA. Vamos dizer que ele pegou esse DACA aí quando ele fez o high school, lá 17 anos, 18 anos. Se ele pegou o DACA antes de ter completado 18 anos, quer dizer que ele nunca ficou, ele nunca acumulou unlawful presence, dias de estadia ilegal, tá? Nunca acumulou, porque quando você é menor de idade, você não pode estar acumulando unlawful presence. E se ele pegou DACA antes do 18, quando ele cumpriu 18, que estaria acumulando unlawful presence, ele já estava com DACA, que dá um status a ele, pelo menos que não acumula status ilegal. E agora ele está com DACA até hoje. Então, se, por exemplo, a empresa biomédica fizer para ele, ele tem 2 opções. Aliás, tem uma opção nesse caso, porque não foi casamento, foi para o trabalho. É fazer o processo consular, para que na terceira fase do processo, ele manda o processo ele não tem status para receber aqui, porque o DACA não é reconhecido hoje como status, vai ser se passar a lei do Biden, ou essa lei que passou na Câmara dos Deputados agora, mas por enquanto não é, então ele teria que fazer a terceira fase como processo consular. O que ele, saindo dos Estados Unidos, não vai ativar o castigo de 3 ou 10 anos, porque, como eu falei antes, ele, no histórico de vida dele, nunca teve nenhum dia de estadia ilegal aqui, porque ele estava até 18 anos, depois conseguiu o DACA. Agora, isso, se ele pegou o DACA com 18 anos, mais de 18 anos e 6 meses,
quer dizer que ele ficou mais de 6 meses fora de status. Aí já não qualificaria para isso, porque saindo do país, pegaria o castigo de 3 anos. Olha, melhor explicado, impossível. Elisângela Santos, boa noite, Pedrada, PS Doutor. Hã? essa foi pedrada, hein? Porque... Essa foi. Não, mas é bom. E sabe o que eu acho que vocês são? Vocês são muito tricky, vocês, advogados, vocês lidam com coisas muito tricky, assim, porque são nas vírgulas e nos detalhezinhos que acaba pegando e vocês conseguem, né? Eu não sirvo para essas coisas, não. Minha mãe queria que eu fosse advogado. Aí, mãe, o que virou? Vamos lá. Elisângela Santos, boa noite, PS Doutor. Gostaria de saber quanto tempo está demorando, em média, a renovação do Combocard. Obrigado e parabéns pelo programa. Olha lá, ó. Combocard. Eu já vi 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6. Eles, inclusive, quando você entra com a aplicação para renovação do Combocard, do pessoal de trabalho, o recibo do 765 já diz que está autorizado a trabalhar por 6 meses automático já. Tá? E eu já vi cliente passar dos 6 meses e não chegar o documento. Eu já vi então, também. O que você pode muito fazer amigo meu ficar sem. O que você pode fazer se eu aperto 6 meses, expedite, faz um request for expedite, request to expedite. Então, você faz um inquiry e fala, olha, já está passando o tempo, vou perder meu emprego, preciso viajar, e tenta conseguir que eles agilizem isso daí. Mas, realmente, a imigração está começando a se organizar agora. Eu espero que você caia no oficial bom, que com 3 meses, 12 meses, já dê a sua renovação do Combocard, tá? Esse é o detalhe. Na carta vem o nome do oficial que está cuidando da sua vida lá, né? Eles colocam o nome do oficial que está cuidando. Vem no RFI. Se tiver um RFI, mas na carta mesmo do recibo não vem, não. Não, é que eles mandaram a carta lá pro meu amigo e veio o nome, ó. Você vai falar com o oficial fulano de tal que está cuidando do seu caso. Veio desse jeito, não foi template. Você está falando no inquiry? Não, no inquiry vem um oficial lá, mas às vezes não é nem o oficial que está com o processo, é o que respondeu o inquiry, dizendo que aguarda 60 dias. Imigração. Bem isso. Olá, EMS. Boa noite, Paulo. Doutor Marcelo, o EB3 para motorista de caminhão é possível? Possível e muito provável. Só precisa daquele detalhezinho que resolve tudo. Empregado. O sponsor. Mas como é que está esse mercado, doutor Marcelo? A gente ouve falar muito sobre isso, que tem muita gente precisando. Às vezes a pessoa está aqui, ela só precisa encontrar quem está precisando. Os caras aplicam mesmo, né? Inclusive a gente tem vários casos aqui assim, onde as empresas estão querendo expandir, mas não tem motorista suficiente para fazer as rotas. Então a gente até indica, às vezes acontece. Eu acabei de indicar um aí, caminhoneiro do Brasil, para um cliente que tem uma empresa de caminhões aqui, de transporte, quer expandir, não pode. Eu indiquei para ele, vai fazer o processo aí, provavelmente. Então, tem que procurar mesmo. O ideal é não estar no Brasil, porque conseguir isso do Brasil é mais difícil. Tá? Porque é mais demorado, né? Tentar entrar aqui, mostrar, tal, dirige o caminhão lá para fazer uma volta lá para o cara ver que sabe dirigir realmente. E aí o cara vai querer aplicar, porque o mercado tem. Transporte rodoviário é muito usado nos Estados Unidos, você sabe disso. Ferroviário e rodoviário. Tá aí, ó. Fica a dica então, viu, Jonatas? Jonatas não, aliás, EMS foi ele. Jonatas Amaral é o próximo. O visto L1B é loteria assim como o H1B? Não. L1B não tem limite anual, não tem loteria, não tem nada. O L1B tem a má vontade da imigração de aprovar. Tá? Então, o L1B é um visto que já gerou muita polêmica, muito problema, inclusive tem uma empresa famosa do Brasil que o caso precedente é dessa empresa, todo mundo sabe, é Fogo de Chão, né? Queria trazer os gaúchos, e aí a imigração disse que era igual o sushi chef, e que não era um conhecimento especializado, e poderia tranquilamente encontrar uma pessoa aqui para fazer. E quem teve churrascaria aqui sabe que não é assim. Então, o Fogo de Chão foi até o final e ganhou, na última instância, na Corte Federal de D.C., Corte de Apelações, para aceitar ou reconhecer o gaúcho na categoria L1B. L1B serve para qualquer tipo de profissional que trabalha numa empresa no Brasil, afiliada à empresa dos Estados Unidos, e na empresa do Brasil,
você ter um conhecimento especializado sobre métodos ou sobre produtos da empresa, que não é factível para essa empresa nos Estados Unidos treinar um funcionário americano no tempo que eles precisam de você ter aqui trabalhando. Então, se conseguir demonstrar tudo isso, o L1B é uma opção boa, que geralmente vai culminar no EB2 ou EB3, para transformar isso aí no Green Card. Né? O L1A vira B1 às vezes. O L1B vira EB2 ou EB3. Você já comeu em churrascaria que o americano corta a carne? Parece que tá serrando uma árvore, filho. A hora que tá cortando a carne. Você já comeu? Que é o americano servindo? Você já comeu? Aqui tem. Não. Aqui tem. Aqui tem churrascaria. O Tony tá aí, não me deixa mentir. Que você vai comer. Parece que tá serrando um cano. Sabe? Deus que... E ainda falam que não precisa de mão de obra para cortar carne. Pelo amor de Deus, filho. Ah, vocês são louco. Vamos lá. Lincoln Gilead. Olá, Paulo, eu tenho uma pergunta. Tem um programa de TV infantil cristão em uma TV local. O programa passa na TV fechada no UHF. Como posso usar isso para me ajudar no visto? Programa de televisão fechada? Como isso? Como cabo? Não, ele tem um programa de TV infantil cristão numa TV local lá onde ele mora. O programa passa numa TV fechada e também no HF. Deve passar na TV a cabo, entendeu? Passa na TV a cabo, streaming, essas coisas. Tipo a gente aqui, assim. A gente só não tá no VHF. Ele ainda tá no HF. Como eu posso usar isso para me ajudar no visto? Bom, depende, né? Tem várias opções. Se for um EB1, tem que mostrar que o seu programa, o seu trabalho atingiu um nível de habilidade extraordinária. Se for o EB2, você tem um projeto de que vai abrir aqui um canal similar para prover nos Estados Unidos. Se tiver uma igreja interessada na missão que você faz parte, como é religioso, pode ser um EB4, né? Quer dizer, religioso. Tem que ter uma conversa com o advogado para explicar e ver todos os detalhes, né? É muito aberto essa situação dele, né, doutor Marcelo? Ele vai usar uma coisa, ele deu um objeto para fazer um processo com base nisso, mas não tem mais detalhes. A gente precisa ver o tempo que tem, se ele atingiu notoriedade, fama, se ganhou algum prêmio, se tem reconhecimento, tudo isso para ver se é um EB2, se é um EB1. Às vezes tem um canal aqui interessado da igreja, pode fazer um EB3 ou um EB4. Tem uma série de coisas que pode fazer. Doutor, só me tira uma dúvida. De acordo com... Porque tem esses vistos de habilidades extraordinárias e não sei o quê. É aquela lista que eles falam que são 10 requisitos, você tem que se encaixar em 3, é isso? Um negócio assim? Isso. Ou ganhou um prêmio de notoriedade mundial, né, como uma medalha olímpica, uma Copa do Mundo, um Grammy, uma coisa assim, ou então, na lista dos 10 itens, tem que mostrar pelo menos 3. Olha, então, olha, tem amigos aí que ganharam M, hein? Eu nem sei se eles são... que legal, bom saber isso. Então tá. Vamos aqui, ó. Wilson Giacomelli. Boa noite, PS. Meu filho mora em Oren, aqui em Utah, com visto de estudante e tem uma filha que é americana. Ele consegue vir para o Brasil e retornar para os Estados Unidos sem fazer quarentena? Boa pergunta, muita gente perguntando isso. Ele, a esposa e o outro filho brasileiro. Bom, teoricamente, sim. Não ser o outro filho brasileiro, mas os pais do filho americano, sim, vão poder fazer isso, desde que tenha um visto no passaporte e o visto esteja válido, né? Porque entrar sem quarentena, o fato de ter um filho, tudo bem, vai entrar sem fazer a quarentena, mas tem que estar com o visto válido, né? Uhum. Então, o pai e a mãe, que são parentes diretos, tá nessa exceção dessa questão da restrição da quarentena para quem está viajando. O filho também, imagino, né? O filho, não esse filho brasileiro, mas, por exemplo, se o pai é cidadão, o filho não é ainda, o filho entra, né? Aí sim, mas o irmão do filho americano... aí já ficou distante um pouquinho. Não, aí é que tá. Quando você conversar com o oficial, dizer, não, mas ele não vai viajar separado, é capaz de você deixar passar. Isso aí é aquela parte que a lei nunca pensa em tudo, né? Sim. Então fica aquela parte, Entendi. e esse cara aí que tá no limbo, né? Aí...
Agora eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Não vá para o Brasil agora. É a dica que eu deixo para você. O Brasil hoje virou 3.800 mortes em um dia. Ah, mas aqui já teve 4.000. Tá tendo 500, que é muito ainda. Mas o negócio está começando a ficar bom aqui nesse sentido. Não vai para o Brasil. Não é hora de ir para o Brasil. A hora de ficar em casa, esperar mais um pouco e depois vai para lá. Demarim Barbosa. Boa noite, Paulo. Meu I-140 já foi aprovado e acabei de fazer meu fingerprint. A entrevista é mandatória para IB3 ou eu vou receber direto? Boa pergunta. Está sendo mandatória, porque a regra do Trump não foi ainda derrubada, mas em alguns casos a imigração está abrindo mão desse requerimento. Por causa do tempo, é isso, doutor? Porque já está passando o tempo também, já está atrasado. Por causa do coronavírus, para diminuir o número de pessoas indo para lá, para ficar se expondo também os oficiais. Então, eles estão parecendo em alguns casos, assim, de forma randômica, né? E aí pode ser que caia, pode ser que não. E isso, na realidade, está valendo para muitos casos. Tem até caso de casamento também, que nem entrevista está tendo, né? Voltaram a ter alguns casos. Não, casamento aí não tem jeito. Aí, porque aí... para o segundo green card. A remoção da condição, né? Então, essa aí, às vezes, não tem, quando a documentação está toda boa, tem muita prova de que morou junto, ou tem filho, né? Tem muita evidência de que o casamento realmente é de verdade, geralmente não tem essa entrevista, mas se tiver alguma coisinha meio suspeita ali, assim, que o casamento é meia boca, né? E pode ser que marque essa entrevista. Também, se marcar, não quer dizer que é suspeita, pode também ter sido sorteio, né? Ah, então tá vendo só? Bom saber. Mas eu confesso, pouquíssimas pessoas que eu conheço tiveram a entrevista pro Green Card permanente, viu? Mas tem uns casos do Mickey Mouse aí, né? Tem que saber que a não aparece. Olha lá vem. Tem uns casos, Miguel, olha, tô falando. O Mickey Mouse é o Mini, né? Tô fugindo dessas histórias. Vitor Matheus, doutor, solicitei uma troca de status de turista para F1 aqui nos Estados Unidos. Porém, após um ano, a mesma foi negada e a carta da imigração diz que não foram recebidas as evidências solicitadas a tempo. Porém, de acordo com a advogada, foi enviado tudo que solicitaram, mas eu não acredito que seja verdade. De certa forma, é possível ainda recorrer ao processo? E quais medidas eu devo tomar? Grato. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é pedir a advogada cópia de todo o processo. Primeiramente, ver se ela é advogado, tá? Que também tem uns que passam que advogados não são, né? São paralegais aí, ou consultant, immigration consultant, né? Então, legal advisor. Advisor, isso aí, advisor. Legal advisor. Então, você tem que ver se legal advisor / Instagrammer, né? Isso. Então, você tem que ver se é primeiro profissional. Se for, aí você pede cópia do processo todo. De qualquer forma, tem que pedir cópia do processo todo. E daí vai ver se realmente mandou. Se ela mandou, ela deve ter o correio, né? O comprovante do correio, o tracking number, com a prova de delivery. E vai ter, e pode fazer uma motion to reopen para mostrar para a obrigação. Não, está errado aqui, ó. Agora, se lembrar de uma coisa, se tiver a prova de que foi entregue, os documentos que pediram no RFI, e está fazendo a motion para mostrar que os documentos foram entregues, não mostre só a prova da entrega, mostre os documentos de novo, porque muita gente faz isso. Já entreguei, aqui é a prova que eu entreguei. Mas aí, se não dá documento, eles negam, o que é um absurdo. Porque se está provando que ele entregou, ele vai procurar no seu arquivo lá que está lá o documento. Mas a imigração nega se não mandar, juntamente com a motion, a prova e o documento que está provando que entregou. Na verdade, você tá fazendo o trabalho pro cara de... Ele vai querer se arrumar de novo lá por causa do sol. Vem pra mim aqui, Tony, que ele se arruma lá. Porque tá o sol aqui, não. Na realidade, quando você tá em casa, o que vai acontecer? Você que tá em casa, presta bem atenção. Você tá ajudando, entre aspas, né? Diminuindo o trabalho que deveria ser feito pelo agente da imigração e te dando uma tranquilidade de que, bom, tudo bem, a gente mandou, tá aqui. Você está falando para mim que não mandou, mas está aqui, mandou. Agora, já que você está falando que não recebeu, está aqui os documentos também. Né? É um negócio tem que ser assim. tipo... Se não for assim, não sei. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No processo, é obrigado o advogado mandar esse processo, cada passo, os comprovantes para o cliente, ou isso é o trabalho de cada advogado
Independente de processo, por exemplo, EB3 ou um processo de green card de casamento, sei lá o quê. O advogado vai da forma de trabalho do advogado ou ele é obrigado a mandar, doutor? Ele é obrigado a mandar. Inclusive, se ele não mandar, você contrata outro advogado e vai mandar uma carta para ele pedindo e ele vai ter um prazo, um reasonable time to respond, um tempo razoável para responder, que é relativo, mas como o caso é um motion, que vai ter 30 dias, mais os 30 que a migração deu de Covid e tal, então vai ter que ter um prazo para responder, para fazer isso daí, então o advogado vai, com certeza, lhe dar o documento rapidinho, se o outro advogado Entendi. pedir. Mas geralmente eles vão dar para você, porque, por lei, você tem, o seu advogado tem custódia dos documentos que pertencem a você. E Tá? eles podem, por exemplo, te obrigar a pagar alguma coisa para ter isso ou não? Bom, antigamente eles podiam cobrar em alguns lugares um valor, 25 centavos no máximo, por cada página que for feita a cópia, a Xerox, né? Mas só que hoje em dia não é mais Xerox, é escaneado, então não tem custo. Então é difícil o advogado hoje em dia dizer, não, tem que pagar US$ 25 por página, que eu botei no scanner ali e levou 1 minuto Ou escaneando. só depois que você pagar o meu processo que eu vou te liberar os negócios aqui? Não, não pode. Aí você contrata o advogado vai pedir a cópia do processo. Então tá. Qual que foi a pergunta que você fez, Job? Que você falou que era para fazer no meio do caminho aí? Ele está perguntando o seguinte: se é obrigado, se o advogado pode mandar durante o processo ou só quando a pessoa solicita? O Job está perguntando. Durante o processo, a hora que solicitar, você tem direito a ter cópia do seu processo. Aí vai do workflow do advogado. Se o advogado é bacana, ó, tá aqui. Tô mandando para você mais esse aqui. Tô mandando para você esse outro aqui. Também dá, né? E vai do workflow do É, trabalho do advogado, né? exatamente. E Entendi. aí, inclusive, existe um argumento muito importante, caso o advogado não tenha mandado coisa nenhuma, porque às vezes também pode ter sido o advogado perdeu o prazo, sei lá, por alguma razão não chegou na migração, existe uma coisa chamada equitable tolling. Já ouviu falar disso, Paulo? Não. O que é isso? É o seguinte, se você perder um prazo ou um prazo correr contra você e prejudicar os seus direitos, e você puder provar que não foi sua culpa, foi culpa do advogado, foi culpa do pandemia, foi culpa de não sei o quê, um fato superveniente, a imigração pode desconsiderar o tempo que você perdeu. É discricionário, mas eles podem fazer isso. Se chama equitable tolling. Olha só, tá vendo só? Cada dia, toda quarta-feira a gente aprende uma coisa diferente aqui, tá vendo só? Que bacana. Vai anotando, salva esse videozinho aqui depois para você assistir com calma se quiser, rever, entendeu? Você faz como você quiser. E outra, quer tirar sua dúvida diretamente com o Dr. Marcelo? gondinlaw.com é o telefone, o endereço e lá tem um telefone para você poder falar direto com as meninas lá, porque hablamos espanhol, falamos português e we speak English também. Já sabe, né? O doutor vai E je ne conversar sais com pas você em parler português. français. Hã? Je ne sais pas parler français. Ah, ça va. Não falo francês. Não, agora voltando ao assunto aqui, Paulo, que é importante. Se a advogada não mandou, também pode ser bom para você, até melhor do que se tiver mandado realmente, porque se não mandou, você então pode entrar. Bom, se mandou, é bom que você vai poder fazer o argumento que mandou e eles que erraram lá. Mas se não mandou, também não está perdido, porque aí você pode, inclusive, convencer advogados, dizer assim: olha, eu não quero entrar com nada contra você, não quero fazer nada, só que eu quero é que você faça uma carta confirmando que você esqueceu, que perdeu o prazo, ou que teve um erro do clerical error do seu assistente aí e não foi para lá. Porque aí eu vou com outro advogado e vou pedir o equitable tolling, dizendo que não foi minha culpa. E a Uhum. imigração vai dar para mim isso daí. Então, é uma forma de se resolver o problema. Mas em um caso ou no outro, se mandou, está lá a prova, e você fizer a motion, com esse argumento, você mostra a prova, o delivery, o recibo do correio que foi entregue e os documentos que foram entregues. Mas se não foi entregue, você então faz o argumento e entrega os documentos dessa vez. Uhum. De uma forma ou de outra, os documentos do Você RFI consegue têm que ter retomar, né? na motion. Então tá. Ó, só para encerrar aquele caso lá, botaram mais uma pimenta naquela história do advogado. E se o advogado, na hora de que você assinou o contrato com ele, no contrato tá dizendo que é só depois que você pagar que você tem direito a ter a cópia do processo, isso também é legal? Ou Não, aí rodou, não tem mais jeito? não, o advogado não vai pôr isso no contrato porque ele pode sofrer uma sanção disciplinar, porque esse contrato é ilegal, ele está abusando do cliente.
tá? O Então, cliente já mandou até o contrato aqui, para você ter uma ideia. A pessoa mandou até o contrato aqui, que está no tem um contrato dela contrato isso. dizendo isso? Não, Tem. o advogado não pode reter o processo por falta de pagamento. Quer dizer, se for parte do trabalho que ele tem que fazer, ele pode reter por falta de pagamento. Agora, dizer que um caso como esse, por exemplo, está nessa situação, foi negado o processo, e dizer, não vou dar cópia porque você não pagou o processo. Não. Porque se outro advogado entrar com a G28 pedindo cópia do processo, o advogado não vai poder dizer, só vou receber, só vou dar cópia quando receber dele lá. Não vai fazer isso. Uhum. O advogado não recebeu, vai cobrar. Tem aí corte de pequenas causas, tem collection agency, tem a corte normal, tá? Vai processar a pessoa lá para receber o dinheiro. Agora, dizer que vai segurar e prejudicar a pessoa muito mais do que o valor que tem para receber, porque você não recebeu, não, isso aí não vai. Eu duvido que o bar de algum estado americano aceite isso. Olha lá, fica a dica aí para quem está mandando, tem quem está fazendo as perguntas aí a respeito dessa situação. Doutor Marcelo, 9h40 já. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma quarta-feira que rendeu, hein? Agora você está fazendo live que dia? Tem dia fixo ou é a hora que dá tempo? Quinta-feira, às 5 da tarde, no horário da Califórnia, ou seja, eu vou acabar ainda, dá 5. para ver seu programa ainda, quem quiser assistir minha live amanhã. Ó, ele justificando, olha lá, olha lá. E vou falar, tá dando audiência as lives do Marcelo, as lives do Marcelo estão dando audiência, porque é só ele lá, né? Ele fica lá e vai respondendo, ele controla tudo, ele faz tudo. Mas Mas também parabéns. se perder a minha live ou perder o seu programa, ainda bem que a tecnologia deixa salvo no YouTube e pode assistir. O seu Exatamente. programa é uma maravilha. Ué, Minha live assiste não ao chega vivo nesse, porque daí participa. minha live não chega nesse nível, mas quiser assistir, está lá gravado. Seu programa Imagina, é o que é cara o, tá é 2 anos o com a gente aqui quase. O cara tá 2 anos com a gente aqui, tá virando um monstro, líder de audiência nessa emissora. Quem vem falar isso, imagina. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para você. Quarta-feira que vem a gente volta a se falar. Quem não conseguiu ter a sua pergunta respondida hoje, já sabe que na semana que vem você tem mais uma oportunidade para estar aqui com o seu advogado de imigração. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado a você, boa noite.